Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre o continente africano, continuação da aula passada. Bom, o continente africano tem 54 países, 30,2 milhões de quilômetros quadrados, 20,1% da área do planeta e quase 16% da população mundial. Ele tem aqui algumas diferenças, né, na sua vegetação. Ele tem lá deserto, ele tem estepe, ele tem uma savana, tem grandes florestas e vegetação mediterrânea. O clima, ele tem vários climas também. Clima equatorial, tropical, subtropical, mediterrâneo, desértico, semiárido e frio da montanha. Essa aqui são imagens bem conhecidas da África, né, das savanas dela, muito famosa. O que são essas savanas, né? Chuva mal distribuída, longo período de seca e plantas com raízes profundas. Espécies herbáceas e árvores de pequeno porte, né? Você pode ver, são as partes mais desérticas aqui no globo. Inclusive tem uma grande parte aqui, ó, também no Nordeste, tá? Essa divisão das savanas no mundo. O clima é equatorial, tá? No continente africano, que são as médias térmicas mensais de 25 a 30 graus. E tem muita chuva, tá? O índice pluviométrico é muito grande. Tem grandes estepes, né? Que são as zonas de transição entre o deserto do Saara e a zona tropical. Essa aqui é a parte desértica, tá? Do continente africano. Grande parte, né? Uma boa porcentagem do continente africano tem deserto também. Temos aqui essa regionalização que é importante entender, tá, pessoal? Essa aqui é a África setentrional, a África subsaariana, né? E a área do Sahel, tá? Que é essa parte que separa a área subsaariana, né, da parte de deserto. É interessante observar, pessoal, que nessas partes onde tem um deserto maior, existem povos lá que são mediterrâneos, né, populações, a maioria deles negros, árabes, etíopes, né, e a predominância deles são de povos islâmicos. Ó, o Sahel é essa aqui. O idioma árabe significa margem, né? Tá vendo? Boa parte desses países aqui, a predominância deles aqui, Senegal, o Mali, o Níger, o Sudão, boa parte deles são islâmicos, tá? É importante entender isso. Outro fator é que 580 mil crianças menores de 5 anos de idade morrem anualmente de desnutrição e causas relacionadas na região. Muitas dessas faltas de alimento, tá, acontecem inclusive aqui na área subsaariana, né? Que era, na verdade, para ter alimento, né, em abundância. Só que eles vivem vários fatores ali que não possibilita, né, esse desenvolvimento. Bom, temos aqui a AIDS, né, é uma das maiores causas de morte no continente. A África subsaariana registrava cerca de 70% contaminados no mundo e 1,1 milhão de mortos também. Esse aqui é o IDH, tá, do globo. Vocês podem ver aí que o muito baixo aqui, né, ele está mais concentrado aqui no continente africano. Tá? Então aqui, ó, dos 43 países com índice muito baixo, 33 fica aqui, ó, principalmente na África subsaariana. Toda essa pobreza e miséria faz com que muitos africanos, né, queiram migrar, né, principalmente para a Europa. Essas aqui são as principais rotas, tá, de migração, ok? Por exemplo, do Marrocos eles vão para a Espanha, né, para alguns lugares. Da Líbia, Tunísia, eles vão para a Itália, que é muito comum. Aí aqui eu coloquei uma charge para vocês pensarem um pouco, né? Tiraram toda a riqueza, estão ainda tirando muita riqueza, né, do continente africano, levando principalmente aqui, ó, para a Europa e para os Estados Unidos. Tá? Isso aqui é uma coisa para se pensar, como se deu a colonização lá. E essas marcas ainda continuam muito visíveis depois dessa ocupação. Bom, isso aqui foi o processo de ocupação. Vocês vão ver aqui, ó, tem os britânicos, os espanhóis, os franceses, os portugueses,
né, os boeres. Então, todos eles aqui dominaram grande parte, né, do continente africano. E conforme eles dominavam esse continente, eles não respeitavam, tá, as características de cada região. Eles foram dominando, fizeram lá a Conferência de Berlim, ok? Fizeram essas divisões, principalmente entre países da Europa, e o único objetivo era o que? Explorar, tá? Dominar os territórios, explorar cada vez mais o continente. E tudo isso levou a um grande problema, né? Porque eles não respeitavam os limites, como eu disse, e colocavam às vezes tribos inimigas umas com as outras. Isso logicamente vai causar grandes conflitos futuramente. Bom, vai acontecer a descolonização, né? Obviamente com o enfraquecimento da Europa, de países aí, eles não vão conseguir sustentar durante o século XX essa colonização, inclusive por causa das grandes guerras que teve aí, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo isso vai fazer com que o continente africano ele consiga se livrar dos europeus, principalmente, ok? Só que houve vários conflitos, rebeliões, inclusive até hoje ainda tem. Bom, o PIB deles demonstra uma leve melhora, né? Anualmente de 3%, mas ainda é muito pouco, né, relacionado a todo o potencial que tem o continente africano. Bom, próxima aula a gente vai explicar ainda mais alguns conceitos. Bons estudos!